Olá pessoal, tô vendo muita gente boa aí chegando. O Bento já tá no ar. Cadê meu amigo Bento aqui? Dá mais um alô aí, Bento, que eu vou te pôr online. Tô vendo minha amiga Isis, Luciana, Wagner, Ricardo Guimarães, nosso grande jurista. Salve, meu amigo. Tem uma CLT magnífica, comentada. Vamos aqui então ver se eu consigo chamar. Pamplona, olha lá, estamos prestigiados aqui em Cris Salcedo. Vamos ver se o nosso amigo Bento entra. Olá, Bento! Olá, meu amigo do Alegrave. Olá, o pessoal que está aí já a postos, né? Voltando a semana, voltando às famosas lives, né? Para muitos uma febre, né? Para outros modismo, mas para a gente que é professor, uma chance de compartilhar ideias, né? E tentar colaborar, né? Isso é que é o importante. Com certeza. Como é que tá aí, Natal? Está em Natal ou está em Brasília? Não, estou em Natal. Já deixei Brasília faz muito tempo, né? E estava agora viajando muito a serviço, mas infelizmente com esse problema, né? A gente não pode viajar, muito menos para locais onde tem muitos casos, né? Mas eu quero aqui agradecer meu amigo querido, professor Dalegrave, amigo de muito tempo já, né? De aceitar o convite, né? Quando eu que dirigi o convite para participarmos de uma live, porque, como eu falei há pouco, né? Primeiro é uma honra participar de uma live de um professor, de um jurista e de uma pessoa tão especial como meu querido amigo José Afonso Dalegrave Neto, famoso Neto, né? Para os paranaenses, né? Para os mais íntimos, né? Mas é sempre muito bom mesmo. Às vezes, obrigado, né, a honra é Dalegrave? minha, Bento. Às vezes eu Nós noto temos que uma história, nós temos uma história parecida, somos da mesma geração, temos muitas coisas em comum, inclusive nosso viés ideológico, que é também parecido, não somos radicais nem para um lado para o outro, mas também não deixamos de prestigiar os princípios que informam os direitos fundamentais, o direito do trabalho. Então tem muita coisa bacana que nos liga. Porque aqui, né, isso a gente tem repetido muito, mas é quase um mantra, mas eu não posso deixar que entrou também a querida Luciana Conforte, né, que é a diretora da Escola Associativa Carlos Ley. da Namatra. Carlos Ley daqui de Luxemburgo, ó. Tá Que vendo? tal? Tão internacional. Né, mas hoje um amigo meu que é muito amigo mesmo, é meu compadre, mas que a gente tem um pensamento muito diferente, porque ele é assim de um radicalismo enorme, posso só dizer o fato, mas sem dizer o nome, veio reclamar porque a UFRN, o curso de Direito, fez uma nota, inclusive muito ponderada, e dizendo-se a favor da democracia. Aí ele me manda um zap, olha só que nota que você participou e você subscreveu, deixa o homem trabalhar. Aí eu disse, rapaz, acho que você não leu essa nota não, veja que ninguém diz o nome de nada, mas é uma nota em defesa da democracia. Nada além disso. A única coisa, o único valor, né, em relação àquele fato de ontem, é um fato político, lógico, a gente aqui não tem que perder muito tempo com isso, porque tem outro objetivo, né, Dalegrave, mas não pode deixar de expor também, né, é uma nota pela democracia. E aí ele disse, olha, mas né, Beltrano, fulano não falou nada, daí eu usei um argumento no final e ele até se convenceu, eu achei, porque eu digo, olha, se tiver uma manifestação favorável ao nazismo ou à volta, né, da escravidão no Brasil, se eu for para ele, vai se achar que eu sou simpatizante, né? E principalmente se eu for um homem público, vai se achar no mínimo isso. Então, assim, a gente tem que ter esse certo cuidado, né? Não estou nem dizendo que isso é o caso concreto de A ou de B, né? A gente tem um colega que disse assim, vamos evitar fulanizações, é um juiz federal, até que é professor da universidade, e eu sempre evito, mas eu como você, Bolsonaro, me desculpe que é ato falho danado, eu como você, Dalegrave,
Me desculpa, olha, eu já fiz Olha, tantas a lives, primeira nunca vez cometi um na ato vida falho que desse. alguém me chama de Bolsonaro, Bento. Não, e foi um ato falho quando cometi hora nenhuma. Pelo amor de Deus, vamos deletar, depois vamos deletar isso aqui. Mas olha, Dalegrave, pelo amor de Deus. Mas olha, Dalegrave, é uma coisa impressionante, né? Eu digo que no Brasil até um remédio com nome muito esquisito foi ideologizado, né? É como tentaram criar, quem quer usar logo esse Não. remédio porque Uhum. é de direita, quem não quer porque é de esquerda. Quer dizer, até um remédio. O ex-ministro da Saúde já disse, a gente tem uma pandemia, né? E o inimigo do povo brasileiro, do povo mundial, do mundo, tem nome e sobrenome. Ele até disse Covid-19. Mas aqui é uma coisa assim que eu nunca vi. É por isso que Agora, assim, eu veja, rogo muito. Beto, eu estou lendo, a propósito, estou lendo um livro da Hannah Arendt, Origens do É. Totalitarismo. E a Hannah Arendt, a maioria já sabe quem é uma judia, uma escritora judia, que ela acompanhou um dos julgamentos daquele que enviava pessoas para o trem do nazismo, o caso Reichmann. E aí ela critica tanto o stalinismo comunista, quanto o nazismo ultranacionalista de direita. Então, eu queria deixar bem claro aqui para todos que estão nos ouvindo, e eu sempre venho falando isso. O maior pecado que os extremos cometem, seja uma ala que prega ali um socialismo, né, Venezuela, aquela ditadura que veio desde o Chaves, agora do Maduro, ou do outro lado, se você prega o que está acontecendo na Hungria, o que está acontecendo em diversos países, aquela extrema-direita querendo também rasgar a Constituição, rasgar os princípios democráticos, isso é muito perigoso. Então, não é questão de você ser um centrão, mas é como você disse, falar da democracia. A democracia que nos dá essa liberdade até de fazer uma live. Se a partir do momento que volta aí uma ditadura militar, ou seja ela de esquerda ou de direita, né? Nós nem live mais vamos fazer, nem mais debates vamos fazer. Então, as pessoas, eu sei que quem nos escuta tem um nível mais alto de esclarecimento, nós temos que cortar esses embalos, essas manifestações de intervenção militar. Não é questão de ideologia, é prestigiar a democracia. Mas vamos falar de direito do trabalho aqui, senão o pessoal vai embora, Beto. Não, aí a gente vai passar, né? A gente vai passar, como eu digo, eu sou igual a você, eu digo, não é centrão no sentido de isentão, não. É que a gente não gosta nem de ditadura de esquerda. Eu, por exemplo, não gosto nem da Venezuela, nem de Cuba, nem da Coreia do Norte, nem da Hungria. Democracia, né? Que ainda tem uma plena convicção, o melhor dos regimes, né? Como você disse, eu prezo a minha liberdade. Em ditadura, pode ser militar, pode ser civil, né? Pode ser. Como dizia Winston Churchill, a democracia é o pior regime de todos. Pior depois de todos os outros, ela é a pior. Mas ainda é o que sobra de melhor. Exatamente. Então vamos lá, né? Vamos fazer um bate-bola. Você faz uma pergunta para mim, eu faço uma para você e vamos fazer um bate-bola aí sobre essas questões trabalhistas aí. Vamos lá. Quer começar? Quer que eu comece? Tanto faz, né? Tanto faz. Se você quiser eu faço, se você quiser, né? Então eu vou começar. Em sua opinião, as medidas provisórias trabalhistas editadas para combater esse coronavírus, esse momento de pandemia, né? Ela está tendo um cuidado com a nossa Constituição Federal ou não? Então, Dalegrave, é como eu costumo dizer, sabe? E aí eu procuro, como são muitas lives, não ser repetitivo, né? Mas algumas coisas a gente tem que repetir, né? A gente tem que partir do pressuposto, primeiro, como na semana passada, aliás, o próprio ministro Lewandowski, naquele julgamento famoso, ele falou da presunção de constitucionalidade das medidas provisórias, né, dos atos normativos advindos do Poder Executivo, e eu vou partir do pressuposto de boa-fé de quem faz essas medidas provisórias, extremamente necessárias. Talvez, né, desde que a Constituição de 37 criou o decreto-lei, a de 88 com as medidas provisórias substituindo os decretos-leis, justamente para tentar haver uma maior democracia no uso, o que nem sempre mostrou que funciona bem, nunca foram tão necessárias, porque a gente nunca passou por isso, né? Na nossa geração e algumas gerações passadas não passaram por aquilo que nós estamos passando, uma situação emergencial.
E eu tenho visto, e aí eu vou, como eu digo, quando é para elogiar, a gente tem que elogiar, claro, né? E eu tenho visto um cuidado realmente com essas medidas provisórias. A gente discorda de um ponto ou de outro. A discussão maior foi da questão da negociação coletiva, da 936, né? Mas tem a questão do PIS, né? E tem outras questões, tem a 944, uma espécie de garantia de emprego para alguns empregados, mas de maneira genérica, eu diria que as medidas provisórias elas têm tentado observar a Constituição, porque tem que se partir do pressuposto da boa intenção e é para se proteger os dois lados. Porque quando se protege as empresas, claro que nem todas precisam de uma mesma proteção. Temos empresas como supermercados, como do ramo de logística, né? De deliveries, por exemplo, entregas, etc., de informática, né? De TI, de transmissão de dados, que não precisam, né? Desse suporte tão grande, que algumas delas até, né? Têm tido um acréscimo na sua produção, na sua arrecadação. Mas, de maneira geral, as empresas precisam de um grande suporte governamental e que isso é em todo o mundo. E esse suporte tem que se direcionar, inclusive, para a manutenção de empregos. Aquela MP 936, que é a mais contundente, digamos assim, o nome dela é Manutenção de Emprego e Renda. Programa de Manutenção de Emprego e Renda. Então, você protege a empresa, automaticamente protege empregado. E você, quando protege os empregos, claramente está protegendo as empresas. Porque para elas se manterem, para elas retomarem, né, é necessário que você dê garantias. Nós temos, como em todo todos os cantos, nós temos pessoas bem intencionadas, mal intencionadas, pessoas boas, pessoas ruins. Mas eu tenho um amigo que é um grande empresário aqui, que eu divido muito do viés, que ele é muito ideológico também, mas ele tem tido uma postura muito bacana nessas conversas trabalhistas, e eu sei que ele faz na prática, né? E ele me disse, ele preside a associação lá do ramo dele, e ele me disse que, nacionalmente, e ele me disse que já conversou lá, disse, olha, se a gente não proteger os nossos colaboradores, mas vendo como colaborador de verdade, não é aquele que diz, é colaborador, mas se eu encher o saco, eu vou fechar tudo e vou para a praia porque eu tenho dinheiro para tanto, né? Não, aquele que acha que é colaborador de verdade. Então, nesse caso, se não houver a proteção, não vai haver a manutenção da própria empresa, né? Então é por aí. Eu acho que eu não tenho visto grandes problemas quanto à questão da constitucionalidade com essas 20 e tantas MPs já feitas e particularmente aquelas que a gente dá uma olhadinha maior, que é a questão trabalhista, né? Então eu vejo com bons olhos. Acho que até o governo demorou um pouquinho, mas depois quando entrou tem tomado medidas, né? Tem feito até, já anunciou uma medida que é uma medida até, eu diria, de vanguarda, né? Não que seja pioneira, mas até prevendo a possibilidade de transferência de empregados, né? Dá o exemplo da montadora que está fechada e pode transferir para uma fábrica de respiradores, né? Então eu não tenho visto, erros tem, até porque elas são feitas por pessoas e toda obra humana é imperfeita, né? Mas seria essa a minha posição, né? Até favorável. Tá certo. Mas agora é minha vez de perguntar, né, meu querido amigo? Eu vou lhe fazer uma pergunta de uma coisa aqui a respeito de algo que foi um debate até que precedeu, eu acho que 2 grandes debates que aconteceram do ponto de vista das MPs editadas na área trabalhista. O segundo foi o debate da constitucionalidade, da negociação individual, né, prevista na 936, tal, que é uma coisa que depois a gente vai falar aqui também, certamente, mas e teve o julgamento do Supremo, né, na semana passada. Então, tem alguém perguntando aqui sobre o contrato verde e amarelo, a gente vai falar também, viu? Já vou adiantando que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, que é hoje o prazo fatal, o último dia para que ele não caduque. Mas, enfim. Mas antes disso, houve a grande discussão a respeito de que tipo jurídico, né, a natureza da dispensa dos empregados em face da pandemia. Por quê? Porque tivemos decretos estaduais, municipais, determinando o fechamento de shopping centers, do comércio de maneira geral, né? Aí um grupo de amigos, por exemplo, que eu participo, não tem ninguém da área jurídica, só eu, aí alguém me perguntou, olha,
né, o 486 da CLT. Olha, o 486, naquela história que disse que vai ter que pagar, e o próprio presidente da República chegou a afirmar isso, quem tem que pagar são os prefeitos e os governadores que fizeram seus decretos, eles não pensaram nisso, mas ainda bem, me parece que não prosperou essa ideia, mas também outras pessoas começaram a dizer, não, é uma força maior, vamos enquadrar no 901. E nós sabemos que temos as posições mais diversas, inclusive de grandes juristas, confrades nossos da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, né? Por exemplo, nosso amigo Sérgio Pinto Martins, ele acha que, salvo engano, que seria uma hipótese de força maior. Nossa confreira Vólia Bonfim, seguindo o mesmo caminho, por exemplo, do administrativista Carvalho Filho, entende que é um tipo, né, de força, um facto príncipe, considerando-se um tipo de força maior. Temos a teoria objetiva e a subjetiva, né? Uma que diz que são institutos diferentes, à luz do próprio direito civil, e outra que diz que é a mesma coisa. O caso fortuito não haveria uma previsão, né, dentro da legislação trabalhista, mas alguém até fala que seria um caso fortuito. Mas prevalece a ideia realmente de força maior. Então a minha pergunta, né, é a seguinte, de fato, a extinção desses vínculos nas diversas circunstâncias, mas de maneira genérica, se enquadra a extinção em força maior, né? E a força maior, porque aí vem aquela história só, às vezes a empresa é extinta, às vezes a empresa, em geral, a empresa não está sendo extinta, né? Ela precisa ser provada, essa é a grande dúvida que eu particularmente tenho. Né? Se precisa Veja, Bento, na verdade, a força maior, ela doutrinariamente, ela tem um elemento objetivo, que é o evento inevitável. Então, é uma enchente, é um terremoto, é um vulcão. E ela tem um elemento subjetivo, que é a ausência de culpa do empregador. Então, isso está no artigo 501 e 502 também fala sobre a rescisão para a força maior. Então, me parece aqui que a pandemia, e aqui fazendo também uma distinção, enquanto a endemia ela é própria de uma cidade ou de um estado, a pandemia é aquela que tem em todos os continentes. Quando o contágio, daquela doença, daquela patologia, envolve todos os continentes, então nós chamamos de pandemia. É algo sem precedentes na história, com essa envergadura. Nós tivemos a peste na Idade Média, que era pela pulga do rato, e que matou milhões de pessoas, e depois agora nós tivemos aí no meio termo uma gripe suína, mas com essa proporção nós nunca vimos. Então não há dúvida que se enquadra no conceito de força maior. E nesse sentido, o decreto legislativo número 6, por iniciativa do Congresso, foi aprovado o estado de calamidade pública. O que significa isso? Que o governo tem maior liberdade para afrouxar o seu orçamento, as suas contas. Então, o legislativo deu um plus, deu uma carta branca para o executivo, como que diz, faça o que você quiser, está em estado de calamidade pública, você não precisa mais nem se vincular ao orçamento. Aí vem as medidas provisórias, 927, 936, 945, 944. E a principal dela, 927, ela fala no artigo 1º, parágrafo único. O disposto nessa medida provisória, durante o estado de calamidade, para fins trabalhistas, constitui hipótese de força maior. Então, não há dúvida que é força maior. Só que, como você bem lembrou na tua fala, nós temos que saber, diante do contrato de trabalho, numa eventual ação trabalhista, se aquele ramo de atividade foi afetado por força maior ou não. Então, imagine que nós temos uma fábrica de álcool gel, ou nós temos uma fábrica de máscaras, né? Aí nós não estamos em crise. Claro que são situações excepcionais. Supermercado não está em crise. Então, ainda que nós tenhamos um guarda-chuva de fundo, que é a força maior, mas diante do caso concreto, nós precisamos provar que ele está embutido, né? Então, o artigo 374 do CPC, ele diz, não depende de prova os fatos notórios. O CPC antigo falava fatos públicos e notórios. O fato em si, a pandemia, a força maior, existe, mas nós temos que provar se aquela atividade foi afetada por essa onda.
Vamos lá. Eu quero te fazer mais uma pergunta, depois eu quero voltar aqui para uma questão da Caixa Econômica. Você, Bento, não sei se você viu ali o voto do ministro Fux, e lá pelas tantas, ele usa o termo realismo jurídico, né? Quando ele julga a DIN 6363, ele usa esse argumento do realismo jurídico. E ainda nesse gancho, você acha que está havendo uma contradição entre, de um lado, o prestígio da negociação individual, contida na MP 936, e de outro, a própria reforma trabalhista? Eu queria que você comentasse essas duas coisas. Pois bem, vou tentar aqui ser até mais objetivo. Vamos por partes, né? Porque são duas perguntas bem distintas. Começa pelo Fux, então. Vou começar pelo Fux. Eu até admiro muito o ministro Fux. Ele é um grande jurista e um grande orador, né? Tem uma retórica extraordinária, né? E quando ele até citou, salvo engano, a escola de Massachusetts, quando ele falou de realismo jurídico. E o que seria realismo jurídico? Na minha concepção, é aquela história, né, que o direito há de acompanhar, né, os fatos e não inversamente. Mas aí já iremos nos remeter para a discussão a respeito da natureza do direito, que nós sabemos que é dever ser, né, não é uma ciência do ser, é uma ciência normativa. Mas, enfim, realismo jurídico, né, do jeito que o ministro Fux colocou, pelo que eu consegui entender, é que nós temos uma realidade, né, que impõe a tomada de medidas de emergência e buscando agilização, celeridade, né, simplificação. Então, por conta disso, a verdade é que muitas empresas, como você disse, né, em relação à força maior, eu fiquei muito satisfeito com sua resposta, aliás, porque, como sempre, você é muito didático e deixou bem claro o seguinte, que não é a pandemia que tem que se provar, né? O que tem que se provar é os efeitos da pandemia. Porque em relação ao supermercado, né, não só ao supermercado, ainda há pouco, você conhece muito a minha esposa, eu perguntei, o que é que você está comprando? Porque são 4, 5 deliveries, né, todo dia aqui batendo de supermercado, né, farmácia, que é outro ramo desse, né? Eu pergunto, mulher, o que é que você está comprando mais aqui? Porque, vez por outra, atendo, olha, é o Rappi, é o não sei o quê, não, fazendo a propaganda aqui com o aplicativo de entrega, né? Mas, enfim, mas o fato, voltando aqui, é que realismo é que precisa interpretação. E lógico que eu sei que o ministro quis colocar, não é você negar o caráter normativo do direito. E muito mais em se tratando da Constituição. Como disse o ministro Lewandowski lá para as tantas também, é que a pandemia também não pode justificar uma aplicação, né, de uma norma de maneira acrítica, no sentido de desconsiderar a Constituição, que é a nossa Carta Magna, a Carta Política, né, o apelido Carta Magna já diz tudo, né? Então, a gente precisa prestigiá-la. Então, enfim, para que a gente não navegue aqui, né, sem jogar âncora em algum porto, eu diria que a gente precisa, e é por isso, quando eu digo centro, é em todos os aspectos, mas não é o isentão, porque até você ser centrado, que era elogio, já tem gente agora lhe chamando, né, de isentão no sentido pejorativo. Mas a virtude, né, já disse, né, foi Santo Agostinho, não foi? Ou foi Tomás de Aquino? Mas disse Aristóteles também. Aristóteles, né? Diz que a virtude está no meio, né? A virtude está no meio, né? E houve depois a repetição, por um desses dois filósofos que eu citei. E então a virtude está no meio, né? A virtude está no meio, sem dúvida alguma. Então, o que eu acho é que você tem que considerar o clamor das ruas, no sentido, né? Porque às vezes o pessoal discute muito isso e a população, a sociedade, né, com o advento da TV Justiça, né, das transmissões, inclusive, gosta muitas vezes de criticar o Supremo porque não entende o seu papel contra-majoritário, muitas vezes, né? Mas claro que a gente não pode, eu tenho certeza que nisso a gente também pensa muito parecido, Dalegrave, a gente não pode deixar de entender, né, a função social do direito, não pode deixar de conseguir entender, né, os aspectos econômicos, jurídicos, mas também os sociais da própria norma. Então, eu simpatizo, né, com o discurso do ministro Fux, desde que seja algo colocado de maneira equilibrada.
E em relação ao caso específico, e aí eu gostei muito dessa sua outra pergunta, a negociação coletiva. Ora, negociação coletiva, né, e o problema é justamente essa ideologização que contamina, né, dentro das famílias, né, os grupos familiares disseitos, os irmãos se tornando inimigos ou deixando de ser amigos, as amizades disseitas, né, às vezes dependendo da força do amor, até relacionamentos sendo disseitos, porque um é isso, outro é aquilo. Né? Se você critica é porque você é petista, se critica do outro lado é porque é bolsominion, quer dizer, é uma coisa, você não pode se... Você não tem só o preto e o branco, a gente sabe que nós podemos ter a liberdade. Então ninguém deixava de elogiar a negociação coletiva há algum tempo. Inclusive, né, quando entrou em vigor a Constituição de 88, a irredutibilidade salarial, um instituto de flexibilização que em outras constituições não se permitia, se permitiu e se remeteu à negociação coletiva. O turno ininterrupto de revezamento, né, demandando, banco de horas demandando. Então, a negociação coletiva sempre foi algo muito festejado, partindo do pressuposto de que a negociação individual ficaria mais no campo formal, porque a assimetria de forças entre empregados e empregadores iria tornar inviável uma verdadeira negociação individual, mas a negociação coletiva seria o caminho para se reduzir essa assimetria, né, a ponto de se impor no artigo 8º da Constituição, quando trata de direito coletivo, a obrigatoriedade dos sindicatos participarem das negociações coletivas também. Né? Agora eu não vou entrar aqui, pelo menos nesse momento, no aspecto material da decisão. Mas o que a gente precisa ver é que a própria reforma trabalhista, né, ela trouxe, qual foi o grande eixo da reforma trabalhista? É o negociado prevalecer sobre o legislado, mas o negociado coletivamente. Nós tivemos algumas escapadelas, como a questão do hipersuficiente, quem ganha acima do dobro do teto da Previdência, ou seja, mais de R$12 mil aproximadamente, ser considerado, desde que com título de nível superior, ser considerado hipersuficiente, mas é uma outra questão. Mas, enfim, então, veja só, eu até postei vídeo que divergi da liminar que o ministro Lewandowski concedeu. Depois eu li novamente, nos embargos de declaração ele amenizou um pouco, vi que ele foi muito cuidadoso, mas continuo divergindo da sua liminar, mas ninguém pode negar de que estão tirando do foco que é a importância da negociação coletiva, inclusive com alguns argumentos terrivelmente frágeis. Uma jurista do Rio de Janeiro, outro dia, escreveu que são 20 mil sindicatos aproximadamente no Brasil e não daria tempo de se negociar com os 20 mil. Não precisa negociar com mais de um, 2, 3 sindicatos. Quer dizer, é um argumento... O ministro Barroso, também, que eu quero muito bem e admiro bastante, conheço pessoalmente, inclusive, mas o ministro Barroso foi nessa mesma vertente, que não haveria condição de operacionalização, né? Mas nós temos hoje as plataformas digitais. Enfim, eu acho que a gente precisa partir para um contexto mais técnico, inclusive na questão hermenêutica. Seria essa a minha ideia. Eu queria só fazer um adendo em relação ao Supremo, porque a gente nota hoje 2 grupos no Supremo, tanto que as decisões sempre são ali 7-3, 6-5, né? Eu acho que em relação às questões trabalhistas, o Supremo Tribunal Federal é um pouco conservador. Você veja a questão da terceirização, por exemplo, num voto do ministro Luiz Roberto Barroso. E o que eu tenho um pouco de temor, assim, Bento, não é nem tanto esse momento da pandemia, porque é um momento de solidariedade, é um momento de conferir segurança jurídica e para as empresas que querem efetivamente manter e preservar o emprego, e aí fazem uma redução proporcional, uma suspensão, mas sempre visando um bem maior, que é a preservação do emprego. Mas o que eu tenho medo um pouco é que esse novo paradigma de fortalecer, de conferir validade aos acordos diretos entre empregado e empregador, eles passem a invadir todo o direito do trabalho. Porque se nós formos fazer uma incursão histórica, nós vamos perceber que, num primeiro momento, nós tínhamos a força da lei, a lei cogente. Daí veio o negociado sobre o legislado, né, principalmente com a reforma trabalhista. E agora, já num outro grau,
a força do acordo direto entre as partes. Então, se nós olhar sobre esse viés, né, primeiro a lei que protege, não, mas o negociado pode esvaziar a força da lei. Não, mas agora o acordo individual, direto, já pode esvaziar a força do negociado. Então, quer dizer, nós estamos, assim, retrocedendo juridicamente falando. Então, é claro que nesse momento é um momento especial, excepcional, mas me preocupa um pouco essa nova tendência, né? Você vê que os ministros, nós tivemos o Fachin, que deu uma interpretação mais, uma hermenêutica constitucional, artigo 7º, inciso 6º, aí vem a Rosa Weber e diz que é a negociação coletiva que vai dar segurança jurídica, porque a convenção coletiva ela traz uma norma geral, abstrata, mas, por outro lado, veio o ministro Barroso e disse que os sindicatos não têm estrutura suficiente e adequada hoje para atender esse boom emergencial. Então, claro, a gente respeita o viés de cada um. O ministro Alexandre fez uma ponderação do artigo 6º, quando ele diz o direito ao trabalho, ele diz que é um direito maior do que o artigo 7º, que são direitos concretizados, direitos trabalhistas concretizados, mas de nada adianta o artigo 7º se nós não tivermos o artigo 6º, que é o trabalho. Então, eu acho, Bento, que se nós tivermos boa-fé subjacente, tivermos esse espírito de solidariedade, a Constituição Federal, no artigo 3º, diz que a livre iniciativa tem que andar de mãos dadas com a solidariedade, Estado democrático e solidário. Se nós resgatarmos institutos, até do direito civil, função social do contrato, artigo 421, boa-fé, artigo 422, abuso de direito, artigo 187, se nós estivermos atentos a esses institutos, nós vamos ter um final feliz. O que eu temo é que no meio de toda essa confusão, a gente altere os postulados do direito do trabalho. Eu quero fazer uma outra pergunta aqui para você, meu querido. Em sua visão... Mas Telegrave? Oi. Pode falar. Não, eu queria, porque até foi bom você ter falado, mas antes de você me perguntar, eu tenho certeza que a turma vai ganhar mais lhe ouvindo, eu ia fazer uma pergunta que você já respondeu, né? Mas apenas eu queria colocar que era a minha intenção de fazer essa pergunta. Qual que é? Era se as inovações nessas medidas liberalizantes, né, em momento de emergência, com a pandemia, se isso não teria o sentido, inclusive, o risco de se alterar o próprio direito do trabalho para frente. E aí, né, lá atrás até tem uma outra que eu ia fazer também para você, uma coisa mais pontual, é que a Caixa Econômica, e eu esqueci, está exigindo, né, uma sentença declarando a força maior para liberar, inclusive, o FGTS. Né? Eu queria saber se você acha que pode isso, porque... eu soube disso. Isso aí é um absurdo, né? Porque é uma norma interna, uma portaria, uma recomendação, uma norma interna da Caixa Econômica. Aí você imagina o trabalhador, ele foi mandado embora, rescisão por força maior, aí a multa, em vez de 40%, é 20%. Quando ele chega na Caixa Econômica, o funcionário da Caixa diz o seguinte: eu preciso, dentre outros documentos, de uma sentença trabalhista irrecorrível que ateste a força maior. Ora, primeiro, esse artigo 18 que está ali, ele está meio perdido, porque, no meu modo de ver, ele está junto com a culpa recíproca, e ele quis falar do trânsito dessa decisão recorrível para a culpa recíproca. Quando o empregado alega justa causa, o empregador alega que houve uma outra justa causa no meio desta, e aí vem o juiz, no artigo 484, e declara a culpa recíproca. Segundo, a lei fala dessa exigência só para multa. E aí a Caixa Econômica já aproveita e não está nem liberando o fundo de garantia desse desempregado em tempos de pandemia. Então veja o absurdo, Bento. Uma norma interna da Caixa está exigindo sentença irrecorrível que declare a força maior e obstruindo o trabalhador desempregado de receber o fundo de garantia. Então, para mim, é manifestamente ilegal esta norma interna da Caixa, né? Nós temos que pressionar para que eles revoguem essa norma interna, porque tudo que é ilegal é inconstitucional. E o artigo 20 da Lei 8.036, que regula o Fundo de Garantia,
no inciso 2, ele diz que a conta vinculada do FGTS poderá ser movimentada, dentre outras coisas, dispensa sem justa causa, força maior, na extinção total da empresa ou na supressão de parte de suas atividades. Então vejam que o conceito é mais largo. Mesmo nessa situação em que você extinguiu só um departamento, às vezes só o departamento comercial, mas continua o call center, extinguiu uma das... Já é possível levantar o fundo de garantia. Então foi bem lembrado isso, essa norma interna, no meu modo de ver, é ilegal e está causando um prejuízo danado. Vamos lá, eu quero fazer uma pergunta para você então, meu querido. Você entende a questão da medida provisória do contrato verde e amarelo? Então, esse contrato verde, essa medida provisória, ele flexibiliza algumas regras, incentivando o primeiro emprego, com uma redução de fundo de garantia, de 8 para 2, mas daí o Congresso já disse que só vai passar se mantiver os 8%, com outras flexibilidades. Só que hoje a Câmara já aprovou e hoje é o último dia para o Senado validar essa medida provisória do contrato verde e amarelo, ou vai caducar. E aí já estão falando que se caducar pode fazer outra medida provisória. Uns já dizem que o artigo 62 diz que não pode editar nova medida provisória com a mesma matéria, porque está lá no artigo 62 da Constituição Federal. Queria que você comentasse um pouco esse cenário que está acontecendo em relação à medida provisória verde e amarela. Faz favor, Beto. Bem, Dalagrave, antes até de fazer esse comentário, é muito oportuno, porque a gente não pode, porque estamos nessa pandemia, nessa tragédia humanitária, né, sanitária e econômica, não podemos também fechar os olhos para as outras coisas que estão acontecendo, né? Então a gente tem que ter essa preocupação. Mas eu não posso deixar, né, de concordar com você em relação ao que você colocou das mudanças, né, no direito do trabalho, porque isso é um perigo muito grande. E mesmo com a reforma trabalhista, você colocou onde passa um boi, passa uma boiada, e eu concordo e eu falei assim, algumas escapadelas, porque o eixo era a negociação coletiva, mas alguns aspectos deixaram passar para a negociação individual e não apenas com aquele hipersuficiente que a gente sabe que uma pessoa, por exemplo, que mora em São Paulo e ganha 12 mil reais brutos mensais, não é hipersuficiente de jeito nenhum, né? Em geral não é hipersuficiente. E aí a gente tem que realmente ter esse devido cuidado, até porque o próprio contrato verde e amarelo, o famoso contrato verde e amarelo, a sua percepção é da liberdade individual acima de qualquer coisa, tentando, não é aproximar, mas igualar o direito de trabalho com o direito civil na parte dos contratos. Né? E nós sabemos que tem princípios que são comuns ao direito contratual civil e ao direito do trabalho, mas com, digamos assim, enfoques diferentes, porque a autonomia de vontade tem lá e tem cá, né? O Pacta Sunt Servanda está em todo canto, mas a gente sabe, né, que no próprio direito civil nós temos contratos de adesão, por exemplo, né? E sem perder a natureza contratual. E esse discurso, é melhor, e como você disse, lá ontem algum ministro disse, foi Alexandre de Moraes, o direito ao trabalho no artigo 6º, que é um verdadeiro direito social, o artigo 7º ao 11 são direitos trabalhistas, que estão, né, segundo Jorge Miranda, equivocadamente, né, no título dos direitos sociais, né, no título 2º, capítulo 2º, aliás, né? Então, eu até concordo com o professor Jorge Miranda, mas eu sempre digo o seguinte, para ser bem direto e objetivo e contundente quando alguém vem com esse discurso. E a gente viu muita gente, né, da área econômica, o próprio ministro Paulo Guedes já disse isso, é melhor ter emprego sem direito do que direito sem emprego. A gente tende a concordar, claro, né, para não ser egoísta, e olhando para os outros, a famosa alteridade se colocando no lugar do outro. Mas eu sempre digo o seguinte, se a gente for por esse viés, se a gente for por aí, vamos voltar para a Revolução Industrial e aquelas condições de trabalho com as meias forças produtivas, ou seja, mulheres e principalmente crianças, sendo exploradas, trabalhando uma criança de 8, 9 anos, 10, 12, 14 horas por dia. Então não é por aí.
né? Já diz a doutrina social da Igreja Católica, inclusive, né, que o trabalho é uma dimensão essencial da existência humana pela qual se constrói uma dignidade específica. Agora, eu sabe, Bento, por que o Paulo Guedes, por exemplo, não fala em regulamentar as grandes fortunas que está previsto na Constituição Federal? E quando a gente fala em grandes fortunas, eu estou falando de patrimônios acima de 1 bilhão. Dono de bancos, por exemplo, donos de indústrias de bebidas. Eu não estou dizendo de um empresário que fez sucesso, que tem 10 milhões, 20 milhões de patrimônio. Eu estou falando de grandes fortunas. A Oxfam, todo ano, ela edita quem são os novos bilionários. Era só colocar e regulamentar, porque a Constituição já prevê isso, regulamentar, principalmente que seja, então, nesse tempo de pandemia, que esses bilionários tivessem uma incidência de 2%, 1%. Quer dizer, é sempre esse discurso de você apertar a toalha do aposentado, do trabalhador, é melhor se contentar com o trabalho do que do ter um trabalho, né, sem direitos. E aí a hierarquia, né, aquela pirâmide, vai deixando cada vez mais ali os bilionários lá em cima e um monte de pobre embaixo. Quer dizer, isso ninguém fala nada. É verdade. E servidor público, né, vira geni, né? Lógico que a gente sabe que tem bom e tem ruim, mas não é por aí. A Argentina, o presidente lá, para combater os males da pandemia, anunciou que vai tributar, parece que são 100 pessoas físicas e 100 pessoas jurídicas. Inclusive algumas envolvidas em tem marajás, né? Desculpa eu falar, eu sei que você é presidente do Tribunal do Trabalho, mas tem marajás no judiciário. Nós já tivemos uma lei que vede, que põe um teto, mas a gente de tempos em tempos descobre servidores públicos e até magistrados que tem uma remuneração aí de 100 mil, 150 mil por mês, porque vai colocando um monte de penduricalho e somando. Então, quer dizer, ninguém toca nessas questões. O discurso é sempre o seguinte, vamos apertar as contas do trabalhador, do aposentado. Não. Os cartórios extrajudiciais que deveriam estar, né? Os cartórios que deveriam estar limitados, o dono do cartório, ao teto de desembargador do seu estado, e tem cartório que fatura 5 milhões de reais ao mês e nem por isso ninguém dá um basta nessa imoralidade dos cartórios. Ninguém mexe. Quer dizer, agora, vez por outra, até eu integro o Poder Judiciário da União, onde a gente, até eu lhe confesso que o tratamento é meio rigoroso. Mas, claro, mas não vou entrar por aí não, né? Mas tem muita coisa para mexer. Vindo para a sua questão do contrato verde-amarelo, né? Veja só, a MP do contrato verde-amarelo, que também vai demandar, nós só temos 15 minutos, aí eu não vou poder também me aprofundar tanto, porque senão não daria, a minha fala já iria exaurir. Senão o né? sistema corta nós. Corta a gente, né? Mas o fato, Dalegrave, é que, veja só, e eu disse isso, eu fui convidado para depor na comissão especial da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados, e quando a primeira pergunta, aí eu disse o seguinte, a primeira pergunta, que é que eu achava se milhões de empregos iriam ser gerados com a reforma. Eu disse, olha, eu tenho a maior das convicções. Essa é a número 1, eu vou logo dizer. Lei nenhuma gera emprego. Por si só, o que gera emprego é crescimento econômico. Lógico que uma lei pode ajudar aqui e acolá, e tem coisas ruins, coisas indiferentes e coisas boas que vieram numa reforma enorme. Mas qual foi o grande argumento para a reforma? Vai gerar milhões de empregos, que a gente sabe que não funcionou, e não vamos botar a culpa na pandemia, porque não vinha funcionando até agora. Mas, claro, como eu disse, tem coisas boas também. Tem coisas boas na Lei 3467. Mas vai se ter segurança jurídica. E como é que se pode ter segurança jurídica quando você teve a Lei 13467 alterando 117 dispositivos de nossa legislação? Aí, em seguida, temos a MP da Liberdade Econômica. Tivemos antes a medida provisória que mudou a própria lei da reforma, que caducou. Aí foi feito um grupo de estudos, que eu até participo, para fazer propostas de alteração legislativa e até mesmo na Constituição Federal. São 4 subgrupos. Um para a economia do trabalho, um para direito previdenciário, um para a liberdade sindical e um para segurança jurídica e direito do trabalho, que é esse subgrupo que eu participo. Então, nós fizemos várias reuniões,
né, muito exaustivas para fazer propostas. Aí somos surpreendidos, quando eu digo, pelo menos no meu caso particular, e eu acho que a população, estou falando da população de maneira geral, não dos colegas do grupo, mas somos surpreendidos com uma MP enorme, tratando do chamado, já vinha sendo anunciado há muito tempo, contrato verde e amarelo. E veja só, com umas coisas assim, os 2%, a meu ver, inclusive, há de se questionar a legalidade, a redução de 8% para 2% do FGTS. Será que restou preservado o Instituto do FGTS com 2%? Talvez E eu não sei se você viu, Bento, mas dentre outras coisas que colocam a reboque nessa medida provisória, falaram que é possível agora a transação extrajudicial em cartório. Então veja até que ponto. Você imagine você levar um acordo trabalhista, então veja como as coisas vão avançando. Antigamente se tinha que entrar com uma ação trabalhista. Daí veio a reforma trabalhista e diz assim, não, você pode fazer uma transação extrajudicial, você não precisa simular uma ação, o juiz do trabalho vai homologar. Tudo bem, você deu um novo viés, você alargou a possibilidade. Mas agora, nessa medida provisória, já estão falando da possibilidade de transação extrajudicial, não para o juiz do trabalho homologar, mas para o cartório. Aí eu pergunto para você o seguinte, o que um funcionário de cartório entende de vício de consentimento, de quitação total, se o valor está... Porque o juiz do trabalho, ele faz esse tempero, esse equilíbrio, né? Com todas as mazelas que às vezes uma pauta apertada pode conferir ao juiz, mas ele é um juiz, é um concursado, ele é um expert na legislação trabalhista. E tem os servidores que lhe dão ajuda, né? Que estão ali, né? Agora, por que tirar isso? Sabe, daqui a pouco nós estamos voltando para um momento que a história conta que não foi legal, um momento de exploração. Não, né? vamos ficar, inclusive, na questão da segurança jurídica da Alegrave. Aí, a MP foi feita de um jeito X e o relator e a Câmara aprovou, fez de um jeito, não vou dizer Y não, porque é colado com X, fez de um jeito B. Até com uma coisa boa, voltar aos 8%, mas com absurdos. Esse 855F, por exemplo, não veio da cabeça do governo. Não está na origem da MP. Foi uma criação da Câmara. Um absurdo. Veja, dando mais dinheiro para os cartórios, possibilitando uma fraude de maneira absurda, além de várias outras questões. Por exemplo, para quem não sabe, e aí vocês vão ficar chocados, né, doutor Fernando Menezes, doutor André Zipper, que até perguntou agora se não vai ser votada hoje, isso é outra coisa que eu vou falar. Não, temos nosso contato, Vitor Salino, Sturmer, né? Vários compadres nossos que estão aqui acompanhando. Exatamente. Devana, estou vendo tá aqui e tal. Mas as pessoas não talvez vão se chocar até, mas dizendo que a correção monetária só vai incidir a partir da sentença. Ou seja, se o juiz não puder julgar logo, ou se ele isso aí eu não vi. Preguiçoso, sério? Ou seja, a correção monetária a partir da sentença, e já tem gente pregando a partir da sentença com trânsito em julgado. Diminuíram os juros, mas tudo bem, a partir da sentença que seja, mas aí é como eu digo, o tratamento diferenciado e para pior no débito alimentar, que às vezes é o salário do sujeito que não foi pago, que é objeto da condenação, ele já vai ter que pagar 30% para o seu advogado, vai ficar só com 70% ou 20%, quanto seja, né? Eu não tenho nada a ver com isso, mas é chocante, ou não o percentual, mas o fato de que ele vai ter que pagar, né? De um salário dele. E eu acho 30% de honorários muito alto. Desculpa eu polemizar. Falei dos juízes, vou falar dos advogados também. Eu acho muito alto o advogado cobrar 30%. No nosso escritório é 20% até primeira instância e 25% se for para o tribunal. E cobramos só sobre o líquido, não sobre o bruto. Eu acho que também tem advogado aí que tira também a pele do trabalhador. 30% para mim é demais. Um abraço. Porque a gente falou do judiciário, vamos também, falar dos advogados aqui também. Mas aí eu deixo você falar, que uma vez eu falei brincando numa entrevista no rádio aqui, eu falei brincando o seguinte, porque eu sempre fui a favor da sucumbência. Mas era uma sucumbência para que, de um lado, o empregador não tivesse uma diminuição patrimonial
quando vítima de uma aventura ou até uma tentativa de estelionato pela via judicial, mas principalmente para que um trabalhador, um empregado, ele não tivesse que dar do seu salário 20% ou 30%, no caso 30%, para um advogado. Mas os honorários sucumbenciais, eles estão se acumulando. Então, se um advogado cobra 30 e ganha mais 15, ele vai ter 45%. E olha aqui, ó, não quero posar de santo. No nosso escritório não se acumula. Se houver sucumbência de 10, 5 a 15%, a gente cobra lá só 10% para complementar os 25%. Também acho, não acho certo acumular convencional com sucumbência. Quer dizer, nós temos que equilibrar. Às vezes eles criticam o empresário, mas tem que criticar todas as partes que querem ganhar muito fácil. Nós temos que equilibrar, como diz o Noronha ali, passar o país a limpo, com ética, com responsabilidade. Eu só quero terminar aqui, que eu estou vendo que está acabando, porque uma coisa importante que eu acabei não falando, a rescisão é por factum principis ou por força maior? No meu modo de ver, ela não é factum principis, porque quando você fecha um shopping, por exemplo, não é o ato que fechou o shopping que leva à rescisão, mas o prefeito, o governador, em alguma circunstância, ele está regulamentando uma força maior anterior, que é a pandemia. Então, no meu modo de ver, o factum principis são para situações administrativas, num ato discricionário do governo que vem e fecha determinado ramo de atividade. Isso é rescisão por factum principis, e aí a indenização é paga pelo governo, aquela multa de 40% é paga pelo governo. No caso, ou é dispensa sem justa causa, ou é uma rescisão por força maior, e aí a empresa que paga não os 40%, mas 20%. E a Caixa Econômica precisa levar também um puxão de orelha e acabar com essa norma interna ridícula, desculpe o termo mais ridícula, que pede que o empregado só vai poder sacar o fundo, e ainda se fosse só multa, mas é liberar o fundo e a multa mediante uma sentença trabalhista irrecorrível que declara a força maior. Da onde que esse conselho do FGTS tirou isso? Então mudem, porque isso não é bom para ninguém, nem para o trabalhador, nem para a empresa, nem para o governo, nem para ninguém. Meu querido, nós temos aí 4 minutos para se despedir. Então, pronto. E despedindo, eu não concluí a questão da verde e amarela. Eu gostaria de responder ao André Zípera, que ele perguntou, vai ser votado hoje e tal. Quinta-feira à noite, né, um senador conhecido, não aqui do Rio Grande do Norte, deixando logo de cara, e não de partido de esquerda, ele me mandou um zap perguntando a minha opinião sobre o que é que poderia mudar, tal, não sei o quê, e eu fiquei muito na questão da correção monetária e do 855F. Né? Disse outras coisas que eu achava que estavam equivocadas e voltando àquela história de que nenhuma obra humana é perfeita, etc. Mas aí agora a situação é outra. O Senado, como a gente sabe, não votou na sexta e o prazo para caducar é hoje. E aí ontem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele fez um Twitter, e o Twitter hoje a gente sabe que vale muito mais do que o diário oficial, algumas vezes, né, da União. Aí ele disse no Twitter que dava a sugestão, ou seja, dava a dica, fica a dica para o presidente da República para ele reeditar. Aí eu conversando com o assessor desse senador, aí ele disse, olha, mas vai se reeditar. Aí eu disse, olha, mas vocês já olharam o artigo 62, inciso 10, que diz que quando ela caducar ou for rejeitada só noutra legislatura, aí o primeiro argumento, e eu desconfiei depois, porque tem essa história, setor produtivo, tal, não sei o quê. Eu digo, eu também sou do setor produtivo, eu produzo muito, e não só na minha área, eu também até no setor privado, como a lei me permite, né? Desde que não seja gerente, eu posso ser sócio. Mas, enfim, se não vem ao caso, né? Então, aí eu disse, olha, preste atenção. Eu disse, não, mas ela foi do ano passado. Primeiro argumento deles. Aí eu desmanchei esse argumento. Ora, ano passado, ela entrou em vigor em dezembro. Mas a rejeição, se ela for rejeitada, ou a caducidade será hoje, ou seja, em 2020. Então, só em 2021 é que pode se reeditar, né? Mas então ele pode revogar. Não deixa, reedita hoje. Aí, com isso, mais uma vez, vai ser uma burla ao sentido dessa alteração na Constituição, que nós sabemos que antigamente tinha presidente que reeditava 100 vezes uma medida provisória. E o Congresso Nacional, para tentar dar um baixa nisso e para preservar até a sua função legislativa, né, regulamentou
dizendo, fazendo essa regra restritiva de que você só pode reeditar numa outra legislatura, ou seja, no ano seguinte, né? Então, é uma burla, a meu ver, né? Isso vai cair no Supremo Tribunal Federal. Eu conversei com, inclusive, alguns amigos constitucionalistas, não vou aqui nem dizer o nome, mas autores consagrados, né? Particularmente com 2. Um deles, a gente conversou bastante, é muito conceituado, um grande jurista, e não tem, e como disse o Pedro Fontenelle, o próprio presidente do Senado que sugeriu, mas isso é de uma inconstitucionalidade, na minha visão, flagrante. Por quê? Porque vai de encontro ao espírito, né, do artigo 62, que quer evitar aquelas reedições de medidas provisórias. Então, no mínimo, em janeiro, pode lançar uma nova medida provisória, em janeiro do ano seguinte, repetindo. E o Supremo, né, julgando um ADIM, coincidentemente também da Rede, um julgamento há uns 2 anos, mais ou menos, já assentou isso. Então seria isso, mas eu quero... Nós temos 2 minutos, deixa eu falar aqui, Bento, senão vão me cortar e eu não me dou tchau para a turma. Pessoal, então, nós temos 1 minuto e meio. 1 minuto e meio para dizer o seguinte, você que pôs agora aí, medida provisória 927, teve uma liminar do ministro Marco Aurélio e disse que até agora ela não tem nenhuma mácula, está valendo. Medida provisória 936, teve o Lewandowski, e ontem teve a sessão do Pleno dizendo que ela está valendo integral, constitucional. Então, se você que assessora empresa, sindicato, trabalhador, lembre, 927 e 936 continua valendo na íntegra. Valeu, meus queridos. A nós, eu e o Bento e você, cabe colocar algumas críticas, algumas reflexões, mas sem perder a questão prática da validade da medida provisória. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Bento, a qualquer momento estamos juntos aí. Tá bom, pessoal. Eu vou fotografar aqui, viu? Recebê-los no Instagram. Pode fotografar. Um abraço. O Instagram está aberto para receber os amigos. Um grande abraço. E o canal do YouTube e Instagram. Tamo junto. Um abraço. Outro abraço grande. Um abração.